Oi, o nosso conteúdo desse mês vai ser um pouquinho mais detalhista. Como assim? A gente vai aprender as horas no espanhol, como é que funciona, né? A gente sabe que a gente tem o costume de olhar o relógio digital, né? Quando a gente olha o relógio digital, a gente só de olhar a gente já sabe que já tem os quatro números, né? 12, 2,45. 12 e 45. Então a gente não tem mais aquele costume que nossos pais, nossos avós tinham de olhar um relógio analógico. O que é um relógio analógico? Relógio analógico é aquele relógio de parede, de braço, né? Que tem os ponteiros, que tem as listrinhas, igual vocês estão vendo aí na foto, né? Ou seja, a gente precisava raciocinar para entender que o ponto, a seta menor equivale às horas e a seta maior equivale aos minutos. Então, a gente sabe que entre um número e outro tem 5 minutos. Então, de 1 até 2, né, que você está vendo, 1 e 2, tem 5 risquinhos. Então, esses risquinhos menores são considerados minutos, tá? No espanhol vai funcionar do mesmo jeito, só que um pouquinho mais complicado. Primeiramente, para a gente saber utilizar esse relógio, a gente precisa conhecer os números por extenso, tá? É por isso que esse mês aqui eu vou dividir as videoaulas em várias partes, porque não tem como mostrar para vocês tudo de uma vez, porque é um assunto bem complicadinho, bem difícil mesmo, tá? Parece ser fácil, mas não é, na verdade. Então, para nossa primeira aula, a gente vai pegar uma introdução desse conteúdo e a gente vai descascar, ou seja, a gente vai pegar essa laranja e descascar ela todinha, dar a volta nela todinha pra gente poder aprender, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber os números por extenso, né? Aqui vocês estão vendo o relógio com o ponteiro, 2 ponteiros, que é a setinha pequena e a setinha maior. A setinha menor é as horas e a setinha maior, os minutos, tá bom? Então, vocês estão vendo aí que fora do relógio tem os números por extenso. Esses números por extenso fora é os minutos, tá? E esses grandes, de 1 até 12, são as horas. Lembrando, os números que estão dentro do relógio são as horas. E esses risquinhos que estão entre um e o outro, de cada um até chegar no 12, são os minutos. Mas a gente agora vai conhecer os que estão fora. A gente vai conhecer como são chamados, como são escritos, como é por extenso no espanhol os minutos. A gente vai começar com o 1. O 1 a gente sabe que é 1 hora, né? Do 12 para o 1 é 5 minutos, tá? É de 5 em 5 até chegar 60 minutos. 60 minutos corresponde a 1 hora, certo? Então, a gente sempre começa do lado direito. Esse lado direito equivale a 1, 2, 3, 4 e 5, até o 6, tá? A metade do relógio. A metade do relógio fica entre 12 e 6, a metade, tá? Metade direita e metade esquerda. Essa metade direita, ela vai ser positiva e o lado esquerdo vai ser negativo. Ou seja, a partir do 12 até o 6, os minutos eles vão aumentando até chegar no 30, que é meia hora, né? Ou seja, a metade do relógio é meia hora. A gente sabe disso, né? E do 30 até chegar a 60 minutos, que corresponde a 1 hora, é a outra metade da hora, né? Lembrando que aqui nessa metade, chegar até 30, ela vai ser positiva, vai ser aumentada. Quando chegar no 30, que é meia hora, até o 12, ela vai diminuindo, tá? No espanhol, essas horas diminuem. Mas isso não quer dizer que não vai ter 1 hora. Vai ter 1 hora sim, normalmente. É porque no espanhol funciona dessa maneira. A metade do relógio aumenta e na outra metade vai diminuindo. Mas funciona do mesmo jeito do português. Todo relógio em qualquer país do mundo é 1 hora. Tem 1 hora no relógio.
o que diferencia é a maneira como eles falam os horários. A gente tem a nossa mania de falar, é 12 para as 5. Esse 12 para as 5 quer dizer que falta 5 minutos para 5 horas. É o nosso jeito. Então, se a gente for num país e falar dessa maneira, eles não vão entender, porque eles têm a maneira deles falarem o horário. Então, isso é uma parte cultural nossa. Infelizmente, né? Então, não adianta só aprender um idioma, chegar lá e não saber a cultura, as personalidades, como é o jeito de cada um. Não tem como. Por isso que dificulta, né? Toda vez que a gente for falar de horas ou de algum tema que tem a ver com cultura, fica um pouco difícil, tá? Porque a gente não entende, a gente é acostumado com outra coisa, tá bom? Então, vamos aqui focar. Do 12 a 1 é 5 minutos. A gente sabe que é 5, número 5. E como é 5 no espanhol? 5, a mesma coisa. Do 5 mais 5 minutos até chegar no 2 é 10. Então, a gente fala 10. 10 com mais 5, que chega no 3, é quarto. Para nós, é 15 minutos, tá? 15 minutos. Mas no espanhol não existe 15 minutos. A gente coloca quarto. Aí já começa a diferenciar, né? Depois desse quarto mais 5 minutos, que equivale a 15, acrescenta mais 5 minutos, fica 20. Depois de 20 mais 5 minutos, fica 25. Mais 5 minutos, 30. Que a gente fala em média, tá? Em média no espanhol. A partir daqui eu não falei que vai diminuindo. A gente, no nosso costume, é falar 31, 32, até chegar em 60. Mas nesse caso, a gente não vai chegar em 60, vai diminuir. Então, em vez de falar 31, a gente fala menos 29, menos 27, menos 26, menos 25, que é o 7. Menos 25, que equivale a 35 minutos. Então, se eu falar é 12h35, lá eu tô falando que é 12 menos 25, tá? Então, aí vai diminuindo. 25, menos 24, menos 23, menos 22, menos 21, menos 20. Vai diminuindo até chegar ao menos quarto, menos 10, menos 5, até chegar em ponto. Esse em ponto equivale a 1 hora no espanhol, tá? É complicado? Falta de costume, ou seja, vocês vão se acostumar a isso, tá? Ou seja, a metade do relógio é positiva e a outra metade é negativa. Vai diminuindo em 5 minutos até chegar em ponto, que equivale a 1 hora no espanhol. Então, aqui vai ser somente uma introdução. Nos outros vídeos vai ficar dividido. Vou trazer mais exemplos para vocês, principalmente quem tá remoto, que não tem como ir presencial, né? Fica um pouquinho mais complicado. Mas não se preocupe que a gente vai praticar muito isso, tá? Eu vou trazer mais horários, vou trazer mais completo, tá? É só a introdução para vocês entenderem, tá bom? Vou finalizando por aqui e até a próxima videoaula.